Muito bom. Aproveitando a informação da Cleo aqui com relação às nossas dores, às nossas aflições, nós estamos em setembro, né? E setembro representa o mês de prevenção ao suicídio. Então, todos nós podemos ajudar, todos nós podemos entrar com a nossa parte. Somos pais, mães, somos educadores de maneira geral. Então, prestar atenção, no comportamento, principalmente dos nossos filhos. Segundo estatística, o suicídio ocorre, na sua grande maioria, em pessoas de 18 a 25 anos, essa faixa etária, e mais nos meninos, né? Acomete mais os homens. Penso que é porque homem não chora, não é mesmo? Foi aprendido, foi dito que homem não chora, então o homem é mais introspectivo, ele é mais quieto, ele tem dificuldade para exteriorizar, comunicar as suas aflições, o seu sofrimento. Então, prestar atenção mais nos meninos, claro, né? Muito quieto, comportamento, reservado, ficar atento, porque com certeza a gente pode ajudar, né, a evitar. Nós estudamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o terceiro na ordem de edição da codificação, ele veio depois do Livro dos Espíritos, que contém toda a doutrina espírita está contida no Livro dos Espíritos, só que de forma sintética, né? Está sintetizada. No Livro dos Médiuns, que é o segundo na ordem de edição e que antecede o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem principalmente a fenomenologia espírita. Temos lá o desmembramento daquilo que é a mediunidade, né? Que está um tanto resumido no Livro dos Espíritos, a gente tem de forma aprofundada no Livro dos Médiuns. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a moral espírita. Então, a moral espírita é pautada no cristianismo, melhor, na doutrina do Cristo. Então, a gente tem observado que a doutrina do Cristo, o cristianismo primitivo, não se alinha por vezes com o cristianismo que nós conhecemos hoje, aquele que chegou até nós. Chegou, aumentado, modificado, condicionado em função dos acréscimos, das traduções e das conveniências das religiões. Então, na doutrina espírita a gente não tem um papel religioso no sentido de instituição, não tem uma edificação, por assim dizer. O sentido é de espiritualidade, o sentido é de religiosidade. Por isso que a gente diz que é a moral do Cristo, que é universal. Ela não contempla esse ou aquele, ela não contempla essa ou aquela civilização. É uma moral que serve para a humanidade. Deixou assim subliminar através das suas parábolas, né? Através dessa forma velada de ensinar que na época prevalecia. Então, os rabis, que eram aqueles responsáveis pela transmissão da lei, pela transmissão do conhecimento, eles ensinavam através de parábolas. E muitas delas, elas são explícitas, outras nem tanto, e outras, até difíceis de compreensão. Então, o papel da doutrina espírita aqui no século XIX, quando surgiu, foi principalmente
desvelar muitos desses ensinamentos que Jesus legou para nós, né? Como esse nome de segundo o Espiritismo, porque ele não contempla tudo aquilo que contém o Novo Testamento. Então, ele se reserva a condição daquilo que não suscita polêmica. Então, é um ensinamento moral, vamos aproveitar. Se suscita polêmica, enfim, isso não acrescenta, não agrega nada na nossa vida, não ajuda nada a melhorar a nossa relação, que afinal, o propósito do ensino, digamos assim, do Cristo é a busca da nossa relação, da nossa boa relação, porque a vida é feita de administrar conflitos o tempo todo, né? O tempo todo nós estamos administrando conflitos. Primeiro, os nossos conflitos internos, os nossos conflitos intrínsecos, né? E depois aqueles que demandam o concurso do nosso semelhante. Então, na nossa casa, na casa de oração, trabalho, enfim, aonde nós estivermos, né? Então, eu vou citar aqui, de forma resumida, uma passagem que está no Evangelho de João. Está em João, no capítulo 14, e lá do versículo 1 até o 3, aonde vai orientar o nosso aprendizado aqui. Segundo João, Jesus, reunido com os discípulos, diz: olha, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Se não fosse verdade, eu não vos teria dito: hei de vos preparar o lugar, hei de ir até o Pai, e lá onde eu estiver, vós também lá estarão. Algo mais ou menos assim. João fala mais bonitinho. Então, a nossa tarefa aqui enfim, tentar perceber o que essa fala de Jesus tem para nos ensinar com os conhecimentos que nós já detemos hoje. Segundo os esclarecimentos espíritas que vêm dos relatos de Kardec, então, mais uma coisa, o Evangelho é composto na seguinte dinâmica: traz esse ensino evangélico, esse ensino doutrinário, depois vem o comentário de Kardec e, por fim, vem a orientação dos espíritos. Que espíritos são esses? São os espíritos que foram destacados para compor a equipe da codificação, a equipe que veio orientada pelo Espírito de Verdade, que convocou Kardec, dizendo para ele que ele tinha essa missão e que se ele quisesse fazer, eles estariam com ele, mas se não quisesse, não tinha problema também, porque, como a Cleo bem exemplificou aqui, explicitou, nós somos livres. Então, temos um compromisso. Nosso projeto reencarnatório tem um planejamento e normalmente nós participamos dele. Agora, se a gente chega aqui e não quer cumprir esse projeto, a liberdade é toda nossa, mas a responsabilidade também é nossa. Todo esse período em que ele se dedica, né, para, enfim, elaborar esses postulados, elaborar esses princípios que fundamentam a doutrina espírita. Lá, Kardec disserta que essas muitas moradas é o universo, é a casa de Deus, porque nós temos Deus absoluto e a criação no plano relativo. E o universo, ele se compõe, ou ele se traduz como um laboratório onde
as criaturas experimentam, fazem suas experiências e tiram o seu aprendizado. Então, sucesso, insucesso, né? Derrota, não significa muito, significa sim o que eu tiro dessa experiência. Tive sucesso no empreendimento. Tá, o que eu aprendi com isso? Ganhei dinheiro. Não é muita coisa. Não é um aprendizado assim que agregue tanto. Depende do que eu vou fazer com isso. Eu fui à falência, eu fali nesse propósito. Tá, ok. Isso não é o fim do mundo. O que você aprendeu com isso? Eu aprendi que eu devo planejar melhor, eu aprendi que eu devo, avaliar as pessoas com quem eu me associo, enfim. Bom, aprendi isso, de fato tem grande valia. Eu creio, não sei o que vocês pensam, mas a gente aprende muito mais, né, na derrota, a gente aprende mais com o erro, a gente aprende mais com o fracasso. Ele tem muito mais a nos ensinar do que o sucesso, acredito eu. E esse universo, se traduzido nas diversas moradas, ele representa os diferentes mundos, esses diferentes sistemas que estão aí ao infinito, que nós conhecemos e que não conhecemos também. Então, recorrendo aí aos astrofísicos, eles calculam, eles imaginam o tamanho do universo. E o que nós conhecemos não chega a 5%. Então, a gente já consegue enxergar milhões de anos-luz distante de nós. Mas isso não representa nem 5% do que acredita-se ter o universo. E ele continua se expandindo. Então, representa todos esses mundos e em diversas categorias, mas representa também os diferentes estados da alma, os diferentes estados do espírito, naquilo que eles chamam de erraticidade, um estado errante. Não é um estado cometendo erros, cometendo equívocos, não. A erraticidade é a região do universo onde os espíritos estão errantes, estão vivendo, esperando a reencarnação para voltarem a experimentar. Estão estacionados nesse estado errante? Não, não estão estacionados. Continuamos aprendendo, mesmo sem o veículo físico, sem esse veículo denso. Vestimos um outro veículo que a doutrina espírita chama de perispírito, enfim, que é matéria também, só que é uma matéria que, enfim, o estado da matéria é muito tênue, muito quintessenciado, que foge ao nosso ângulo de visão, né, ou a nossa condição de visão ou de audição. Somente aqueles que têm são dotados de uma capacidade mediúnica, né, que podem enxergar. Então não enxergam o espírito, não enxergam a alma, enxergam esse corpo que é o perispírito. Ele é o intermediário entre o espírito, que somos nós de verdade, como essência, e o veículo físico, que é o corpo que nós vamos deixar. Como a gente deixa uma roupa, né, quando chega em casa, tira aquela roupa que já foi usada e veste uma outra. Assim o espírito faz com o corpo, guardadas as proporções, nesses intervalos reencarnatórios. E esses diferentes estados na erraticidade vão se traduzir naquilo que é o espírito.
Então, aprendemos que existe céu, que existe inferno e que existe tantas outras coisas, mas, de fato, inferno e céu não são locais circunscritos, locais geográficos para a gente habitar, e sim estado de alma. Então, aqui na Terra mesmo, que é considerado um planeta de provas e expiações, enfim, eu posso estar no céu se eu tiver em paz de espírito, mas eu posso estar no inferno também se eu tiver com a minha consciência, aproveitando lá a fala da Cleo, né, se eu tiver com a minha consciência em débito. Então, a gente vai ter problema consciencial, problema existencial. Então, estaremos num tal de inferno astral, como a gente costuma dizer. Do contrário, em paz de espírito, pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, pode faltar o que for, que eu estou no céu. E, olha, logo eu me convenci que não faz sentido a gente pensar em céu, sabe? Sem trabalho, sombra e água fresca, não tem um solzinho, né? Para a gente dar uma bronzeadinha, mel, é isso, rios de mel, de leite, gente, harpas, né? Anjos tocando harpas, vocês já imaginaram? Um dia tudo bem, 2 dias tudo bem, uma semana anjo tocando harpa, e aquele funk também não vamos direto para o inferno, vamos abaixar. Então não faz sentido tudo isso que ensinaram para a gente, porque a gente precisa de movimento até para manter a saúde, para manter o bem-estar, para se manter equilibrado e para se sentir útil, inclusive. Então, isso que quer dizer as diferentes moradas, né? Tanto no sentido físico, hoje nós habitamos aqui um mundo chamado de provas e expiações. Então, tomando referência esse mundo que nós conhecemos, essa escola que nós conhecemos, Terra, a gente tem mundos abaixo, que são denominados de mundos primitivos, aonde as primeiras reencarnações, os espíritos nas primeiras reencarnações se matriculam nessas escolas, mundos primitivos. Depois vem os mundos da nossa categoria, a Terra, escola de provas e expiações, aonde a gente vem para ser provado. Então, a gente diz que já aprendeu, promete lá, na hora de reencarnar, para os espíritos que coordenam a nossa reencarnação. Não, vou lá e vou fazer tudo direitinho. Então, tá bom, você vai lá e a gente vai passar umas provas, passar uns exercícios. E também vimos para expiar. Expiar significa resgate de compromissos, né? Não é assim, eu não venho para sofrer de forma alguma. Isso é uma visão míope nossa, acreditar que a gente vem aqui para sofrer. E se a gente estiver feliz, vivendo bem, com saúde, com a família, ok, a gente já começa a ficar preocupado. Está indo muito bem as coisas para mim, alguma coisa está errada. Não, está tudo certinho, né? Que a gente não procure o sofrimento, que a gente não procure a dor. Agora, se ele vier, eu devo avaliar. Bom, essa adversidade, o que ela representa para mim? Ela representa um aprendizado. Que aprendizado eu vou tirar dele? Alguém já disse que as adversidades são como as facas, que podem nos cortar se a gente segurar na lâmina, mas podem ser muito úteis se a gente segurar no cabo. Então, se eu entender que uma vicissitude, uma adversidade que surge no meu caminho é uma faca, então que eu pegue no cabo.
Bom, o que eu posso fazer para vencer esse obstáculo? Equilibrado, sereno, racionalmente, pedindo ajuda, porque por vezes a gente precisa de ajuda. Então, vamos dividir isso aí em etapas, vamos começar com as mais simples, tal. De repente eu saio vencedor, né? Segurando, sem me cortar, sem me ferir tanto. Agora, se eu me revoltar com aquela adversidade que é uma lição para mim, não aceitá-la e ainda me desconjurar com aquilo, me revoltar contra a divindade, além de estar doendo, ainda esfregar ali, querer que o corte seja mais profundo. Então, vamos pensar nisso. A adversidade pode ser útil quando ela me educa. Então, quando ela é uma professora severa às vezes, mas ela me educa. E olha, é uma professora dedicada, muito dedicada. Ela só nos abandona quando a gente aprendeu. Se a gente não aprende, ela diz: não, olha, pode ficar tranquilo que eu não vou te abandonar. Eu vou ficar aqui até você aprender. Quando você aprender, eu deixo você sozinho. Então, nesse sentido, a gente, consegue com mais ou com menos tribulação vencer os obstáculos que surgem à nossa frente. E lembrar que Jesus informou que basta uma confiança, uma vontade, uma fé do tamanho de uma sementinha de mostarda. Olha, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês vão dizer para aquele monte: mova-se dali, e ele vai se mover. Então, olha a figura que Jesus utiliza, a alegoria que ele cria para a gente compreender. Então é lógico que é um absurdo pensar que eu vou mover uma montanha de lugar, mas acreditar que eu posso mover as adversidades, que eu posso administrar as minhas próprias deficiências, as minhas limitações, desde que eu tenha fé, desde que eu tenha vontade, então faz todo sentido. É de tremenda racionalidade isso, tem lógica isso. Acima da Terra tem mundos chamados regenerados ou regeneradores. Então são mundos onde os espíritos vão fazer uma espécie de repouso ou de estadia, né, para se recompor, digamos, das lutas, segundo eles colocam. Então, não é um mundo ainda evoluído, mas é um mundo onde existe uma certa paz, porque as almas que lá reencarnam, os espíritos que lá reencarnam, já não têm mais dolo, eles já não têm mais intenção de fazer o mal. Nos planetas como o nosso, o mal prevalece. Então, existem muito mais aqui espíritos inferiores, reencarnados, do que espíritos, vamos dizer, espíritos maus do que espíritos bons. Por isso que a atmosfera reinante é um tanto densa, é um tanto pesada, porque é má notícia, é pessimismo, é egoísmo, tudo isso a gente lança no espaço e a gente acreditando que existe vazio. Não existe vazio, nós estamos imersos em matéria. Aqui reina uma atmosfera de fluidos, e esses fluidos são neutros. A qualidade que eles têm, ou que eles adquirem, é através do nosso pensamento. Então, se a gente pensar com otimismo, se a gente pensar com altruísmo, com alegria, enfim, a atmosfera vai ser serena,
atmosfera vai ser tranquila. Mas se a gente for pessimista, se a gente for egoísta, se a gente, enfim, viver deprimido, triste, é disso que nós estamos impregnando o ambiente. E esses fluidos, eles se entrelaçam, por assim dizer, tá? Eles concorrem uns com os outros e vencem aqueles que são mais fortes. Então, se a maioria desses fluidos for bons, eles vão vencer os maus fluidos. Significa que os bons pensamentos vencem os maus pensamentos, se forem mais fortes. Do contrário, também é verdade. Então, a gente nota que o planeta ainda, né, digamos assim, ainda prevalece no planeta espíritos infelizes, espíritos ainda inferiores. Por isso, convivemos, né, permeia a nossa vida essa atmosfera ainda um tanto densa. Se a gente quiser tirar prova disso, é só observar um ambiente como esse que nós estamos, que é um ambiente que a gente pode vir até armado até a entrada, mas a gente deixa a arma lá para entrar. Então nós entramos aqui mais abertos, mais livres, não nos preocupamos muito com o colega, a colega do lado, porque a gente sabe que ele veio também com esse propósito. Então, a vida profana é mais hostil, mais desafiadora. Trabalho, enfim, esses ambientes que, enfim, a gente frequenta. Se eu for num velório, ali existe tristeza, ali às vezes existe desespero. Então, a atmosfera é densa, é pesada, a gente sente isso. Porque a morte ainda nos assusta, a morte ainda nos faz tristes. Uma reunião de família sadia, comemorando um aniversário, a saúde de uma criança e tal, você sente aquela atmosfera. Por quê? Porque ela é reflexo do nosso pensamento, ela é reflexo daquilo que a gente sente, não é nem o que a gente fala. Porque por vezes nós estamos falando aqui da boca para fora, mas o nosso sentimento não guarda coerência com as palavras que nós pronunciamos. E acima desses mundos a gente vai encontrar os mundos felizes, os mundos celestes, enfim, que a gente não faz nem ideia de como é a vida lá. Então, se no mundo de regeneração há a presença tanto de espíritos assim, desenvolvidos, evoluídos, como não tão evoluídos, nesses mundos só haverá a permanência de espíritos adiantados, de espíritos evoluídos. E a gente tem ouvido que, de uns tempos para cá, o nosso planeta passa por um processo de transição. E essa transição, a gente não tem noção de tempo, mas ela ocorre, porque tudo evolui. Então, ela vai passar para essa categoria acima, que é de mundo regenerador. E a espiritualidade coloca para a gente que se a gente quiser continuar nessa escola, acompanhar o progresso dessa escola, a gente vai ter que se adaptar a ela. Então, se é um mundo onde vai prevalecer o bem, então não vai haver maldade, mesmo quando a gente escorregar, mesmo quando a gente errar, a gente não vai estar fazendo isso por maldade, intencionalmente. A gente vai estar fazendo porque ainda é imperfeito. A gente precisa, enfim, passar no vestibular lá, né? Com certeza, tem uma prova para a gente passar. E a prova é o que nós estamos vivendo hoje. Então, eu quero continuar ou eu quero ser deportado para um outro planeta
idêntico à terra, porque ela não vai guardar mais condições para me receber. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos, principalmente, mandando para a escola. Então, aquele filho obediente, aquele filho que tem condições, tem aproveitamento na escola, a gente normalmente encaminha para uma escola boa. Enfim, a família, por vezes, tem recurso, ela até seleciona, ela é seletiva em procurar, investigar e classificar a melhor escola para colocar o filho. Agora, se ele, digamos, é preguiçoso, né? Se ele não aproveita, enfim, para que eu vou ficar gastando recurso, né, com alguém que não aproveita o aprendizado? Vai para uma escola aí qualquer, enfim, que não quero, vai aprender também, mas vai aprender com uma certa dificuldade. Enfim, tenta, né? Tenta. Agora, se eu, se eu for preguiçoso e não acompanhar a terra, eu posso ser deportado para um outro, no mesmo patamar ou até inferior, mas mesmo assim eu não estarei regredindo. Então, informam os espíritos que a gente não retrograda na escala evolutiva, a gente caminha só para frente. Quando muito, a gente dá uma estacionada, a gente dá uma empacada, né? Enfim, encalha, mas a lei do progresso nos empurra. Quando a gente empaca, normalmente é através das adversidades, enfim, doloridas, né? Porque precisa, de fato, amaciar o nosso coração, para que a gente possa se aperceber dessa necessidade de avançar. Então, mesmo indo habitar planetas primitivos, então, num grau inferior ao que eu estava, eu estarei tendo oportunidade de, digamos, me corrigir, reparar essa minha indolência e voltar para a Terra regenerada. Por quê? Porque eu vou habitar um planeta onde, enfim, espíritos ainda num grau primitivo de evolução vão contar com a minha esperteza. Quer dizer, eu vim do planeta onde já havia indústria, já havia tecnologia avançada e tudo mais. Quer dizer, moralmente eu não avancei, mas a gente vai conseguir lá inventar uma roda, a gente vai conseguir lá fazer alguma coisa que, com muito sofrimento, com muito suor, para que eu possa resgatar, né, essa minha indolência. Então, é assim, né, que normalmente ocorre. E cabe a nós avaliar, antes de acreditar, antes de ter isso como uma verdade, fazer uma avaliação racional, fazer uma avaliação se isso faz sentido, isso tem lógica. Então, esse é um método que a gente tem que adotar para estudar a doutrina espírita. O aprendizado espírita passa por esse processo de investigação, processo de tentar alinhar com os conhecimentos da ciência, aquilo que a ciência comprova, e aquilo que não comprova ainda, eu vou fazer uma avaliação racional, né? Uma avaliação, a gente chama uma avaliação filosófica, que é aquela de buscar entendimento, né, para comprovar ou não se aquilo eu posso admitir ou não. Tem um trechinho aqui desse item, né, dessa parte que fala sobre as categorias desses mundos, né, lá em Kardec. Do ensino dado pelos espíritos resulta que muito diferentes
umas das outras são as condições dos mundos. Então, esses mundos que aí estão, que conhecemos e também desconhecemos, são escolas, né? São escolas aonde os espíritos se matriculam para o seu aprendizado, né? Para o seu adiantamento. Sabe? Então, primitivos são as primeiras encarnações, expiações e provas é o nosso predomínio do mal, regeneração, enfim, expiam ainda, mas se fortalecem, se regeneram. Então, assim, eu vejo, né, como uma condição assim muito favorável para viver. Ditosos, então, o bem vai sobrepujar o mal. Então, enfim, o mal não se sustenta nesses mundos. Celestes ou divinos, então, só reina o bem. E a gente até desconhece a condição que se vive nesses planetas, né? Como é que se vai para lá. Um trechinho de Kardec: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias, né? Então, é isso, né? É isso que nos resta para a condição que nós, enfim, detemos, né, de elevação ou de aprendizado espiritual. E aí cabe a nós optarmos para sair daqui, o que fazer. Então, qual o meu comportamento, qual a minha atitude para, enfim, deixar esse mundo numa próxima reencarnação, nas próximas reencarnações, enfim, ou melhor, né, deixar agora e nas próximas voltar a ele já numa condição regenerada. A gente ouve um ensino da doutrina que coloca que fora da caridade não há salvação. Então a gente sabe que salvo a gente já está. Então não há que haver essa preocupação de salvação. Salvação aqui é uma expressão, né? É uma expressão usada pelo Espírito para colocar que, enfim, um espírito redimido, um espírito reeducado seria essa salvação. E a caridade, o que é? Caridade é fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que nos fizesse. Caridade é amar o próximo e estender até o inimigo, porque o inimigo é meu próximo também. Caridade é perdoar, caridade é benemerência, atender às necessidades do meu semelhante, né? E caridade é também aceitar o outro como ele é. Então, aceitar o diferente, me reconhecer no diferente. Não há semelhança entre os indivíduos. Cada um de nós é uma entidade, um ser único. Essa é a maravilha da criação. Então, tentar compreender o outro, respeitar a sua diferença e aprender com ele. Então, eu entendo que se a gente tivesse comportamento, não é? Um comportamento desse, de fato, estamos a passos largos para habitar mundos felizes. Mundos aonde há a prevalência do bem. O bem suplanta o mal. Muito bem. Nós aprendemos também com esse capítulo, né, quando Kardec, trechinho de Kardec: por isso as aflições sobrelevam os gozos, né? Então, assim, a gente convive muito mais com a dor do que com o prazer em mundos como a Terra, em escolas como essa, porque na verdade aqui convivem, podemos dizer que um submundo, a gente tem
regiões ou situações ou espíritos que ainda são primitivos. A gente tem aqui a condição de hospital, por assim dizer, então, espíritos que precisam de atendimento. A gente tem aqui a condição de escola. Então, por vezes, nós estamos com um comportamento de submundo, no crime. Por vezes, nós estamos precisando de atendimento, precisando de socorro. Então, ele representa um hospital. E, por vezes, nós estamos na escola. É quando a gente aceita, quando a gente pega no cabo lá da adversidade, quando a gente aceita a dor como professora. Aquele caso de limão pegando limonada? Isso. Se nos dão um limão, Passando limonada. Vamos aproveitar esse limão. Vamos adoçá-lo. Então, tudo isso permeia o nosso mundo. A gente está recém saído aí de uma pandemia, né? Quer dizer, a gente ainda convive e vai continuar convivendo aí com esse sítio malsão, podemos assim dizer, né? E a gente, enfim, aprendeu muita coisa. Aprendemos muito convivendo com essa situação. Então, isso é um mundo de expiação e prova. Pois não. Eu tenho uma pergunta que não quer calar. Só uma? Muitas, mas vou fazer uma. A questão da transição sempre gera assim, o período de transição da Terra, deve ser um período mais ou menos, já começou e deve ter um prazo para acabar. Mas nesse ínterim, muitos de nós vão desencarnar, nós vamos encarnar de novo aqui, vai dar tempo, uma, duas. Assim, tem um prazo tem uma previsão ou não se pode tratar disso? É uma pergunta irrelevante. Eu penso que querer fazer uma previsão não vai ajudar em nada, não vai acrescentar em nada. Isso não ajuda nada no meu processo de me adequar para habitar a Terra regenerada. Mas há sinais, por exemplo, porque Os nós sinais. vemos muitos sinais assim da natureza. Sim, eu vejo isso. Uma grande confusão em termos ditatoriais. Muita gente, né, sempre tentando dominar para o mal, um lado assim. Sempre foi assim, não é diferente. Melhor, é diferente, na essência não mudou muito, mas é diferente na velocidade e na forma com que isso se dá. Então a gente percebe que, enfim, digamos assim, é exponencial a velocidade com que ocorre essa transição. A própria Terra, a gente reconhece ciclos, né, que vão e que voltam. Então a ciência consegue medir isso que ocorre de milênios em milênios, enfim, uma determinada duração. Agora, pela atmosfera que se cria, a forma com que se desencarna também, e enfim, a velocidade que as coisas avançam, a gente percebe que estamos no meio. Quer dizer, esse processo ele se acentua. Quanto tempo vai durar? Não sei. Mas já andamos bastante tempo dessa... Os espíritos colocam aí que na década de 50, né, colocam mais ou menos na década de 50 que teve início esse processo. Agora, alguns já fazem estimativas, mas eu acho que... Começou em 50? Não, começou em 1950. Esse processo, né, assim, para se falar uma data, a gente coloca aí os idos. Agora, para frente, eu acho que também, não vale a pena, não vale a pena isso. Principalmente para mim. Para Margarida, você pode criar uma ansiedade, né? Se der uma data, porra, vai evoluir. Então, olha, eu era ainda muito garotinho, né, quando eu
assistir minha mãe limpando a casa porque ia acabar o mundo. Nós já tivemos vários apocalipses nesse sentido, com data marcada. E eu me lembro, eu fiquei assustado. Assim, como criança, ela de fato conversando com a vizinha, deixar tudo limpinho e tal, o mundo vai acabar. Então você tem razão, que gera essa ansiedade. E o que é importante para nós? Importante para nós é que nós somos imortais. Quer dizer, a certeza que eu tenho é que nada me destrói. Agora, eu preciso refletir se eu quero continuar. Isso sim eu devo pensar. Não importa se é daqui 10 anos, 20, 50, um século, não importa, porque eu sei que vai ser no próximo reencarne ou nos próximos reencarnes. Então isso se processa, eu diria que paulatinamente. Então, digamos assim, hoje, vamos colocar que a gente tem 70%, digamos assim, de separar o globo terrestre em regiões, 70% é mal, 30% é bom. Então, paulatinamente, isso vem 69, 31, 68, 32, a coisa vai ocorrendo, não sei quanto tempo, não sei quantas reencarnações. Alguns que estão meio mais perturbados vão sendo expurgados. Que atrapalha. Sim, é assim que se faz. Lá no livro A Gênese, que é o 5º livro, né? Então a gente chegou no Evangelho segundo o Espiritismo, depois vem o céu e o inferno, que é a justiça divina, quer dizer, é uma visão do que nos espera após a morte, e depois, por último, a Gênese. Kardec vai falar do final dos tempos. Ele já fala lá em 1868, na edição da Gênese, ele fala que nós estamos vivenciando isso, e que para os pessimistas que acreditam que não é possível ocorrer uma regeneração, ele dá o exemplo de uma tropa nas Forças Armadas, né? Então, um comandante, ele tem 100 soldados sob seu comando, e desses 100 ele tem 25 que são terríveis, arredios, e ele tem 25 que são bons, obedientes. 50% precisam de educação, quer dizer, eles são bons ou maus dependendo da educação que recebem. Então é preciso descartar esses 25. Então expurga os 25 e educa aqueles que têm propensão de se tornarem disciplinados, obedientes. E com isso você vai, digamos assim, purificando a tropa. Enfim. E vai ajudando na emancipação da terra também. Sim. Então, à medida que esse número de bons, por assim dizer, vão contribuindo com a psicosfera do planeta, vai ficando mais tranquilo para se viver, para se relacionar. A coisa vai acontecendo com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, sem tanto caos. E o próprio comportamento do planeta, porque a gente viu agora mesmo lá no Egito, a gente vê regiões aí que estão suscetíveis de catástrofes naturais o tempo todo. Quer dizer, para nós é catástrofe, mas é a saúde do planeta, quer dizer, a sua evolução se faz, digamos, com esses alívios de pressão e tudo mais, e com essas mudanças climáticas. Então, à medida que ele vai evoluindo, ele vai também se tornando mais estável, quer dizer, vai se estabilizando. Então, eu acredito que graus acima desses mundos a gente não vai sofrer tanto com os desastres naturais. Veja, tudo isso é reflexão, tudo isso é algo que a gente deve pensar
e refletir se deve admitir isso como possível ou não. Ok? Chegando na instrução dos espíritos, então é interessante a gente, por exemplo, perceber que um Santo Agostinho que participou da codificação, instruído, um Paulo, um Erasto que foi discípulo dele, um São Luís, Sócrates, Platão, enfim, uma pleiade de espíritos que participam da codificação, não estão estacionados, continuam aprendendo, continuam evoluindo. Se a gente for conhecer o Santo Agostinho do século IV, quando ele viveu e, enfim, ajudou na construção da teologia católica, enfim, nós vamos perceber que ele já mudou muito agora, como Santo Agostinho Espírito, que participa da codificação, já mudou certas impressões, já não, perdão, já não acredita mais em pecado original. Ah, que bom. Essa aqui, né? Então, lá como Santo Agostinho, no século IV, ele acreditava que nós herdávamos o pecado do primeiro homem, do Adão. Né? Na codificação, ele já pensa muito diferente. Né? A nossa herança é própria de nós mesmos. A herança, a hereditariedade física a gente herda dos genitores, mas a hereditariedade espiritual nós herdamos de nós mesmos, da nossa construção. Então, isso quer dizer que eu acreditava que Jesus era Deus, mas hoje eu não posso mais acreditar nisso. Eu acredito que Jesus continua também como Espírito aprendendo, continua também evoluindo. Então, se existe Deus único, e esse princípio da unicidade, ele é lógico na criação, porque desde que eu tenha dois, eu já não vou ter consenso. Então, é natural que a direção seja única, seja una, e absoluta. Então, sempre a gente vai ter o que aprender, sempre a gente vai ter que evoluir. Nunca seremos Deus. Então, nos mundos inferiores, os espíritos dizem, reinam as paixões. Ah, mas paixão não é uma coisa boa? Depende. É preciso se apaixonar para que a gente realize as coisas com amor. Então, tudo que eu realizar com amor, tudo que eu realizar apaixonado, enfim, eu penso que vai surtir benefício, surtir utilidade para a sociedade. Agora, se essa paixão for desenfreada, mesmo que eu entenda que seja por amor, mesmo que eu compreenda que seja por amor, mas sem conhecimento de causa, eu posso provocar prejuízo. Então, paixão é boa, paixão é mola, paixão é alavanca, ela nos impulsiona para as realizações, mas elas precisam ter controle, elas precisam ser controladas. A gente vai ter lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que é uma outra obra, a gente precisa conhecer a introdução antes de estudar o Evangelho. A doutrina de Sócrates e Platão vai ensinar isso para a gente. E se a gente for conhecer um pouquinho do Platão, lá no quinto século anterior a Cristo,
a gente vai ver ele construindo uma alegoria, colocando cavalos, colocando corcéis a dirigir uma biga, né? aquela carruagem, e ele coloca um cavalo desobediente e um obediente para dirigir essa biga. E essa biga ele representa como sendo a razão. Quer dizer, se não houver controle, se não houver, esses cavalos vão levar essa carruagem para o abismo. Então, essa é a representação da paixão que ele coloca. E depois o Kardec vai discorrer isso no Livro dos Espíritos, colocando justamente essa figura, quando ele trata da utilidade da paixão. Então é preciso que a gente ordene, oriente, balize essa nossa paixão. A existência é totalmente material, vida moral é quase nula, e a gente pode comprovar isso assistindo, né? Enfim, as ocorrências sem delicadeza, sem gentileza. Como faz falta, né, gentileza nas nossas relações. Enfim, ser delicado no trato. Como nós estamos longe disso. Eu já recebi um sinal ali que, enfim, estou falando demais. Então, a gente se coloca aí à disposição, se vocês ainda tiverem alguma ilustração, alguma coisa para colocar, tem algum exemplo para dar, tenho certeza que o pessoal vai ser compreensivo e a gente vai tolerar ainda mais um pouquinho. Eu queria mencionar uma coisa, eu tenho pensado muito nisso, que em todas as aulas ou nas palestras nós ouvimos bastante essa questão de precisamos nos mudar, melhorar nossa conduta, nosso pensamento, termos amor ao próximo, mas eu percebo que sim, nós sabemos a lição. Há muito tempo nós já ouvimos isso desde criança, né? Quem frequentou as igrejas, mas na verdade a gente não executa na forma de um exercício, né? Tipo, na prática. Na prática, o que significa ser melhor naquele dia? Ter uma proposta, porque às vezes a gente não consegue ser melhor, a gente errou, a gente julga, a gente, né? Às vezes é muito difícil persistir na generosidade quando alguém nos faz um mal, principalmente. Então, acho que substituir condutas ou pensamentos, né? Exercitar. Isso que você está falando já é um avanço, porque eu preciso primeiro perceber o quanto eu prejudico a sociedade. Quer dizer, então, quanto eu prejudico a mim mesmo. Enquanto eu não perceber isso, não há mudança. Só depois de perceber é que eu posso mudar. Então, se eu já percebo, enfim, aí a responsabilidade já começa a ficar, né, muito maior. Os compromissos que eu assumo por não atuar como eu já sei que deveria atuar, enfim, acabam se tornando, vão exponenciando aí. Que a quem muito se deu, muito se deu. Isso, bem lembrado. Muito bom, aquele que não tem ainda vai ser tirado. Então é bem por aí. Então é bem isso que você está colocando, essa pedagogia do Cristo. Eu definiria assim, olha, é amor, é liberdade e é ação. Então, a gente deve amar, somos livres, mas isso tem que ir para o campo da ação. Sem ação não é aprendizado. Sem ação, a gente de fato não demonstrou que aprendeu. Ok?